sejam muito bem-vindos a esse início de semana, começando a semana a todo vapor, e aqui no Agenda a gente começa a semana já com ele. Paulo Baiar, psicólogo, para a gente começar a semana bem, né, Paulinho? Você é uma pessoa de sucesso? Pois é. O que é uma pessoa de sucesso? Paulinho, independente de ter dinheiro ou não, uma pessoa pode ter sucesso, não é? Pode. O que é considerado uma pessoa de sucesso? Sucesso vai estar sempre relativo àquilo que ou a sociedade, e tu te adapta a esse conceito da sociedade, almeja, tem como um imaginário popular, ou então a uma questão pessoal que tu venha desenvolver. Nos anos 60 e 70, era muito comum uma mulher de sucesso estar ligada a ser uma boa dona de casa. E não era demérito nenhum. Claro que não. Tá? O pessoal hoje diz, a mulher tem que trabalhar, tá, mas é um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Mas o sucesso ele não é só relacionado à vida profissional, não é? Não. As pessoas erradamente, elas atribuem o sucesso a tu ter um bom cargo, a tu ter chegado no topo da tua profissão, não é? Do que a tua profissão pode te oferecer. E às vezes a vida pessoal está um caos, o casamento está um caos, a pessoa não se encontrou pessoalmente, não é? Como é que fica isso? Fica que se algumas coisas não estão bem, é porque ela ainda não conseguiu encontrar o caminho dela para aquilo que pode ser a realização pessoal. Realização pessoal deveria ter um significado maior do que uma realização social. A gente tem que dividir. Porque uma coisa é o que a sociedade espera das pessoas, e isso é um problema da sociedade. E a outra questão é o que tu almeja pessoalmente, relativizando um pouco esse conceito de social. Porque se tu não encontra o teu próprio caminho pessoal, ter como parâmetro o externo não fica às vezes muito adequado, tu te perde um pouco de ti mesmo. Não adianta, a sociedade tá te aplaudindo se tu vai para casa e tu é uma pessoa infeliz em casa, não é? Na realidade, o Steve Jobs, ele tem a última carta dele, antes dele vir a falecer, em que ele dizia, olha, sucesso para mim hoje não são os milhões que eu ganhei, as realizações profissionais que eu consegui atingir. Na realidade, são muitas das coisas que eu deixei ao longo do caminho para ter sucesso profissional. Ou seja, ter uma família, investir nessa família, ter investido nas relações com as pessoas e ter boas relações pessoais. Muitas das coisas que eu deixei de lado, hoje eu vejo que era o meu sucesso verdadeiro. E hoje eu tenho os milhões e na realidade não me ampara em nada, porque ele estava com um câncer terminal, e ele disse, não, isso não me ampara em nada nos meus últimos dias. E ele começou realmente a se dar conta do que de fato valia, mais pro final da vida. Então, às vezes a gente tem essas relações pessoais, a gente tem relações de respeito, de harmonia, de equilíbrio, não todas, porque ninguém tem, mas a gente tem o suficiente para se considerar uma pessoa bem acolhida entre os seus, entre as pessoas que gostam, as mais próximas, e às vezes o resto é importante, mas a gente deveria relativizar um pouco a importância disso, porque o sucesso profissional é uma parte, a outra parte é a tua realização pessoal, que não existe como único vínculo, única possibilidade de vazão o trabalho. Ele é um dos caminhos. Nos anos 60, 70, se uma mulher bordasse, costurasse, várias das coisas que hoje as mulheres não sabem fazer, inclusive, e ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, era uma realização pessoal e não era um problema isto. Era uma coisa perfeitamente aceita porque era considerado uma profissão também, uma atividade tão válida quanto qualquer outra profissão, e não deixa na realidade de ser uma profissão se tu for pensar o quanto a pessoa economiza de gastos externos, com serviços outros, que na realidade a pessoa faz dentro de casa. Então é um trabalho digno como outro qualquer. Hoje já não se valoriza tanto. Mas eu acho que até poderia-se, depois da Revolução Feminina, voltar a ter uma outra visão sobre esse olhar. Com certeza. E entender que isso também é uma atividade válida. Não, e a realização pessoal de cada um é muito relativa, não é? Claro. Cada um se realiza com uma coisa.
Eu posso me realizar cuidando das minhas plantas do jardim. Sem problema. Eu posso me realizar cuidando da minha cozinha. Não é? Eu imagino, assim, a meu ver, eu acho que tudo que tu faz, se tu faz bem feito aquilo que tu faz, não é o suficiente. Mesmo... A minha esposa diz uma coisa: qualquer coisa que tu vá fazer na vida, se tu fizer com amor, fica uma coisa boa. Com certeza. Se não for para fazer com amor, não faz. A gente tem uma maneira de pensar que ela é muito comercial, ela é muito de produto, em que ela diz o seguinte: fecha a tua viseira, almeja uma meta e tudo que tiver ao longo do caminho não presta atenção até chegar naquela meta. Eu acho que é interessante. Mas quanta coisa tu perde aí no meio do caminho, Paulinho? Ter um certo foco, eu acho que é importante, porque ajuda na trajetória. Agora, ignorar todo o resto que existe no caminho, até que se atinja aquele objetivo, faz da jornada uma coisa sem graça nenhuma. Porque o único objetivo que tu tem é, por exemplo, sair de Porto Alegre e ir até Pelotas. E aí toda a viagem de cá até lá se torna uma coisa chata, enfadonha, porque o teu único objetivo é chegar lá. Agora, se tu presta atenção na janela, nas cidades que tem ao longo do caminho, se tu pega um livro para ler, se tu pega uma música para ouvir, tu usa aquele tempo, tu atinge uma série de outros objetivos ao longo do caminho. Claro. Porque às vezes o teu objetivo final nem é alguma coisa de fato tudo aquilo que tu imaginava que fosse. Normalmente não é. Quando a gente idealiza muito... e tu coloca todas as tuas fichas numa situação, tu acaba te decepcionando com ela, não é? Por exemplo, a gente tem por costume, porque é o que é dito para as pessoas, ame principalmente as pessoas da tua família. Tudo bem, pode-se ter este processo também, mas vamos convir que nem todas as pessoas da família são exatamente tudo aquilo que deveriam ser. Mas tu te obriga, às vezes, a querer bem pessoas que te tratam como inimigas. E aí outras pessoas que podem ser tuas amigas, tuas irmãs, tu ignora porque está avisado que são estas. Claro. Eu sou mais da teoria de que ame as pessoas possíveis. Aquelas que dão a oportunidade de serem amadas e de retribuir a este afeto, qualquer que seja a pessoa ao longo da jornada. E quem não estiver preparado para isso, se respeita, porque se torna um processo de invasão, querer obrigar as pessoas a darem um afeto que elas não têm condição de dar. Afeto obrigado não tem valor nenhum, não é? Né? Por causa de um nome de um parentesco que obrigatoriamente teria que se ter uma afinidade, nem sempre isso vai acontecer. É uma pena que a gente entende isso perfeitamente quando a gente já está mais maduro. A gente entende depois que a gente apanhou. Por que a gente precisa apanhar para entender, né? Porque nós somos fãs de rótulos. A gente adora o rótulo e a gente leva as coisas pelas aparências, por aquilo que o social indica que é o que deve ser em teoria. Mas na prática vamos ver o que é possível. O pai vai ser o pai possível, a mãe vai ser a mãe possível, o filho vai ser o filho possível. E tem que se viver com os pés no chão, diante da realidade também que se apresenta. Ficar brigando com coisas que não são viáveis é ficar frustrado constantemente. Então o que acontece? Sucesso significa ter o possível das situações possíveis. E ao resto das situações, se elas estiverem mais abertas, eu vou sem problema nenhum mais fundo nestas para atingir os meus objetivos pessoais. Agora, forçar situações que não se apresentam da maneira, por exemplo, um adolescente que chega, tem aquelas paixonites malucas e chega para a guria e diz: tu tem que me amar. Por quê? Porque eu te amo. Problema teu, meu filho. Não tem obrigação nenhuma. Claro. E aquilo foi um devaneio de um apaixonamento dele, sabe-se lá por quê, às vezes até projetando características que essa moça pode até não vir a ter concretamente. Às vezes a pessoa se deixa desviar por uma questão de aparência e relaciona a aparência com qualidades pessoais, o que não sempre corresponde à verdade. Então, veja a pessoa que existe e se realmente aquilo te interessa. Uma parente minha que era uma pessoa fisicamente belíssima e tinha assim filas quilométricas de homem querendo namorar essa minha parente,
E se viesse realmente a conhecer ela e saber que ela tinha 3 problemas psiquiátricos seríssimos, ninguém ia querer namorar. Mas, como ela tinha uma aparência, né, dentro daquilo que se considera comumente como uma coisa muito desejável, as pessoas se deixavam levar pela aparência e quando de fato conheciam, ficava uma outra situação. Então, o que é que tu tem como parâmetro de felicidade? Parâmetro das coisas. Me parece que é muito melhor que investigar a vida do que fazer afirmações sem ter informações suficientes. Então a gente afirma quando a gente sabe. Se eu não sei, eu deveria ser humilde o suficiente para dizer, vou então pesquisar o que tem no mercadinho de trabalho, de amigos, de pessoas possíveis de se querer bem. E vou ver, vou fazer um teste, vou me aproximar das pessoas, vou me aproximar das situações profissionais e vou ver se de fato corresponde àquilo que eu almejo. Se corresponder, muito bem, segue o teu caminho, procura os teus objetivos, mas e se não corresponder? Ninguém sabe tudo previamente antes da vida acontecer. Quando tu for então viver, tu diz, isso aqui realmente corresponde ou não corresponde? E se não corresponder, não tem problema nenhum. Quer dizer que tu não tinha um foco tão aprimorado naquilo que de fato era importante. Então se refaz esse foco, se objetiva melhor o que de fato se quer. Por exemplo, eu já me dei conta de que não precisa ser uma pessoa fisicamente, uma modelo de sucesso para eu ser uma pessoa feliz afetivamente com esta pessoa. Pode ser uma pessoa companheira, bacana, e eu considerar esses fatores junto também, não precisa ignorar a questão física, mas enfim, fazer alguma coisa que combine entre os elementos. Paulinho, a gente costuma ver muitos pais que querem decidir o que é sucesso para os seus filhos. Então, eles querem projetar no filho aquilo que eles não conseguiram ser. E eles indicam o caminho para o filho, julgando que se aquilo para eles é sucesso, para o filho também vai ser. E nem sempre o filho se encontra nisso. É muito comum nós vermos assim, hoje em dia, mães que pegam a filha, que é bonitinha, para ser modelo desde pequenininha, ou atriz, e a filha, claro que a criança não tem discernimento para decidir se aquilo é bom para ela. E quando ela tem esse discernimento, ela entra numa crise de identidade, uma crise existencial, porque não foi ela que escolheu aquilo. Não é? O sucesso, para cada pessoa, ele significa alguma coisa, não é? Sim, e alguma coisa diferente. A gente tem que parar com essa ideia de padronização de quereres, porque nós somos seres muito particulares, cada um tem suas particularidades muito pessoais e, portanto, a gente não pode querer antever determinadas coisas a respeito das pessoas. A gente, para acertar, deveria muito mais ouvir do que tentar impor. Sim, porque os pais colocam os filhos num caminho que nem sempre pode ser aquele que eles querem, ou que se o dia que eles chegarem na idade adulta e que forem decidir o seu destino, daqui a pouco ele já está com meio caminho andado, não quer voltar atrás e acaba frustrado numa situação que não é para ele, não é? Por exemplo, em relações de casal, de poder chegar e falar com a pessoa dizendo, escuta, o que tu espera, o que tu quer de mim? E vice-versa, eu vou te dizer o que eu espero, o que eu quero de ti, o que para mim é essencial. E essencial não são situações concretas, são valores. Porque valores podem se expressar por N maneiras. Então, as pessoas não precisam ter gostos iguais, mas elas precisam ter valores de vida semelhantes. Não é a mesma coisa. Sim. Se tu tem valores de vida semelhante, tipo honestidade, ser uma pessoa correta, pontual, enfim, que para ti for importante e as pessoas tiverem esse respeito e essa conivência nisto, a maneira como o resto for se apresentar é perfeitamente negociável. Então, ouvir o que é importante para o outro, dizer para o outro o que é importante para ti, para que as pessoas estejam sintonizadas com o que é sucesso para o outro, o que é estar realizado para o outro e tentar, a partir disso, ser o parceiro
da realização desse outro. Por exemplo, a pessoa já tem uma profissão de sucesso, mas é que ela experimentar um hobby diferente. Aí tu chega, o quanto esse hobby ele é importante para ti? Porque eu não sei, eu gostaria de saber. A pessoa, não, porque isso aqui tem um significado da minha infância, meu pai fazia isso, eu admirava muito ele. Ah, então não é uma coisa que tu está fazendo por um devaneio, é uma coisa que tem um significado importante para ti, mesmo que tu não vá ganhar dinheiro com isso, mas é uma realização, tem a ver com história de vida, com os teus parentes, teu amor pelas pessoas que tu gosta. Então, eu vou tentar fazer o que for possível para que tu consiga, dentro desse hobby, ser o mais bem-sucedido possível. Claro. Esse tipo de parceria, ele não é tão comum entre as pessoas. E é engraçado, porque a gente está falando de uma situação de pessoas casadas. Mas a comunicação não é uma coisa muito usual. Quanto mais as pessoas convivem juntos, mais elas pré-estabelecem que sabem do outro. Mas o outro está em movimento, ele não está parado. Claro. E tu também está em movimento. E no momento que tu está em movimento, então refaz a sintonia. De tempos em tempos, conversa com a pessoa, vê o que está acontecendo com ela, para que possa refazer essa sintonia, entender o que naquele momento está importante para ela, porque não é a mesma coisa que era importante há um tempo atrás. Claro. As pessoas, embora lentamente, elas se transformam. E é importante poder fazer parte deste avanço, dessa caminhada, porque senão tu acaba sendo aquela pessoa que puxa a pessoa para trás, para que ela permaneça como a pessoa que tu conheceu. E não incentivando e compartilhando para ela ser a pessoa que ela almeja ser. Claro. E isto é o que tem de mais bonito, quando a gente pode ajudar a pessoa a se construir, e isso é um sucesso compartilhado. É uma pena que o amor nem sempre ele é altruísta, não é? Se ele é amor, às ele vezes precisa ele é ser, egoísta. senão ele é amor próprio, não em relação ao outro. Ele sempre me bota para pensar aqui. Me diz uma coisa, Paulinho. Para mim, o sucesso ele está diretamente ligado à felicidade. É assim? A gente vai responder isso depois do nosso break comercial, pode ser? Então tá, em seguidinha a gente volta. Estamos de volta ao nosso agenda, falando hoje de bem-estar e saúde, e eu estou com o psicólogo Paulo Baiar, que nos acompanha aqui diariamente. Na segunda-feira é com mais tempo, não é, Paulinho? E nós estamos falando hoje sobre sucesso. O que é sucesso? Quando é que uma pessoa é rotulada? Esta pessoa é uma pessoa de sucesso. E eu finalizei o outro bloco dizendo que, na minha concepção, o sucesso ele está diretamente ligado à felicidade. Ou seja, para mim, cada pessoa acho que tem a sua percepção de felicidade, não é, Paulinho? Mas a felicidade de tu te acalmar diante da vida, não é? De tu aproveitar cada coisa. Então, por exemplo, agora eu estou aqui contigo e de eu aproveitar exatamente esse momento com tudo que ele pode me dar, não é? Isso. E assim sucessivamente durante o dia. Não sei se estou certa, se estou errada, se é relativo.
O Antônio Abujamra, ele dizia: sucesso e fracasso são uma ilusão. Em que sentido? Tu pode, vamos supor, no caso dele, que era ator e diretor, fazer uma peça, aquela peça ser um fracasso, mas tu tirou uma bagagem de aprendizado na realização daquela peça, que foi um fracasso comercial, e que na próxima peça que tu faz, tu consegue embutir todo o aprendizado que tu fez daquela peça que não foi bem sucedida comercialmente. E aí, às vezes, essa segunda peça é bem sucedida comercialmente e as pessoas dizem: isto é um sucesso, mas em função daquele fracasso. Claro. Então, o que é concretamente sucesso e fracasso? Para as pessoas pode ser dinheiro ou pode ser, por exemplo, a conquista daquelas informações que eram necessárias para tu ficar em paz e curtir o momento. Quando tu é jovem, fisicamente, a pessoa tem uma ansiedade muito grande e ela precisa de fortes emoções, intensas emoções, para saciar essa ansiedade, essa quantidade de energia física muito grande. Mas ela concretamente tem pouca condição de saborear, porque ela tem necessidade de intensidade, mas ela não consegue, ela não tem maturidade para saborear qualidade. Claro. Na medida em que o tempo passa, a quantidade de energia física tende a diminuir. Em função disso, a ansiedade de toda aquela energia física não existe mais tanto. Então, a necessidade dessa intensidade de emoções, intensidade de sensações, não fica mais tão grande, porque tu não tem que vazar tanta energia para fora, gastar esse absurdo de energia. Mas tu começa a saber, pela experiência que tu adquiriu nesse tipo de situação, o que te faz feliz, o que não te faz feliz. E nesse processo de observação mais lenta, saborear mais devagar as coisas, tu consegue tirar uma qualidade que a intensidade às vezes não te proporcionava. Isso passa a te deixar em paz, tu tira mais de coisas menores. Na realidade, quanto mais tu envelhece, mais manteiga derretida que vai te tornando, mais tu chora fácil, porque tu entende aonde é que está o significado da vida. E está em coisas tão pequenas, tão simples e tão bobas, e que a maioria das pessoas passa reto e não vê, e que isto é a sua felicidade pessoal. Então é ali que tu tira o prazer da tua existência. Tu não precisa mais de grandes coisas, mirabolantes. Às vezes é encontrar um filho, é encontrar um neto, é estar perto do teu pai, da tua mãe, das pessoas que tu ama, sem fazer às vezes nada que preste, só jogando conversa fora. Que é bom, né? Claro, mas é um tempo que tu curte. Isto é significado de felicidade, porque tu tá naquele momento curtindo as pessoas, ou então tu tá no momento ajudando as pessoas. A gente tende a pensar que felicidade é ganhar coisas dos outros, e às vezes a maior felicidade está em proporcionar coisas para as pessoas que tu ama, e a felicidade delas passa a ser a tua. Porque na realidade a função de todo o conhecimento do ser humano, de todas as profissões, de tudo que o homem aprendeu ao longo da história da humanidade até hoje, é para quê? É para o ser humano servir ao seu semelhante. E se ele fizer esse processo de doação, ele vai ver a felicidade no outro. E se ele for ver a felicidade do outro com esse olhar maduro, ele consegue sentir felicidade, ele consegue ser mais feliz do que a própria pessoa que recebe aquele afeto. Então, isso é a coisa mais linda que existe. Eu relaciono também muito sucesso, felicidade, a tolerância, não é? Tu aprende a ficar mais tolerante, tu fica mais seletivo, tu assume o que tu quer e principalmente o que tu não quer para tua vida. E eu acho que isso dá uma paz de espírito, não é, Paulinho? Uma coisa que nos ajuda bastante a ter paz de espírito, que é uma forma de sucesso, é te esquivar de condenar as pessoas. Avaliar quem eu quero por perto ou não é não só um direito, como é uma necessidade para se ter um pouco de paz de espírito. Mas
essa pessoa não tem os mesmos valores que eu, ela não está na mesma estrada que eu. Tudo bem, eu entendo. Eu não preciso condenar ela, eu só entendo que ela está numa outra estrada. A gente fica mais tolerante. Deixa ela no caminho dela, só não é o meu. Então eu entendo que existe uma diferença e eu tenho o direito de ganhar esse distanciamento da pessoa. Claro. Que não significa que eu vá desrespeitar ela dentro do caminho dela. Porque é através do erro que se atinge o acerto. Não tem como atingir o acerto de maneira direta. E é impressionante como, quando tu age de acordo com as tuas convicções, com aquilo que tu quer, tu atinge assim uma paz de espírito, não é? E para mim, a pessoa de sucesso é aquela que chegou nesse ponto, de ter paz de espírito. Acho que é isso aí, não é? Eu quero que tu deixe um recadinho final aqui para as nossas telespectadoras, para a gente fechar com chave de ouro, que o nosso tempo, ó, tá pequenininho. As pessoas adoram chegar e dizer assim, o que tu acha do fulano, já querendo que a gente faça uma fofoca? Eu acho que ele tem que seguir o caminho dele para ser feliz, seja esse caminho qual for. Mas qual é a tua opinião a respeito do outro? Eu desejo tudo de bom para ele, sem julgamento, sem condenação, porque a gente não é juiz de nada nem de ninguém. Já é um bom começo para ser bem sucedido. É isso aí, a gente aprende muito com o Paulinho, e se você estiver precisando de algumas orientações, de algum, como é que a gente diz, de algum auxílio, não é? É claro que o Paulinho tem a clínica dele, onde ele atende, por esse telefone que está aqui no nosso GC, e claro que ele vai estar de volta conosco durante toda a semana, todos os dias da semana, para nos dar aquela injeçãozinha de autoestima. Paulinho, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Espero ansiosa segunda-feira que vem. Claro que é impossível num programa onde a gente fala de saúde e bem-estar, nós não falarmos dos nossos bichinhos de estimação. Porque eles aumentam a nossa imunidade, eles nos deixam muito mais felizes, e são uma alegria dentro de casa. Eu estou aqui com a veterinária Karin Appelt. Appelt de certo, não é? Tudo bem, Karin? É um super prazer te receber. A Karin vem pela Bichomania, que nós amamos de paixão, que é uma clínica veterinária maravilhosa, não é? Onde tem profissionais maravilhosos e que fazem um trabalho muito responsável, muito bacana. E ela veio para falar hoje sobre dermatologia em animais de pequeno porte e domésticos. Me diz uma coisa, Karin, é muito comum, não é, a gente ver problemas dermatológicos nesses animaizinhos. Por que acontece isso? Os problemas dermatológicos em animais de pequeno porte é a maior incidência de doenças que nós observamos na clínica veterinária hoje. Isso vem do quê? Muitas vezes é uma predisposição genética, porque os cães de pequeno porte ou os gatos domiciliados, na maioria das vezes são animais de raça, então são animais mais predispostos a alterações dermatológicas. Aliado a isso, como esses cães e gatos vivem dentro de casa, no convívio íntimo com os humanos, com os proprietários, eles acabam tomando muito mais banhos e tendo alterações que eles não teriam no seu habitat natural. Então, hoje nós observamos muito mais alterações. Pois é muito comum no Shih Tzu, não é? Sim, problemas de pele, por isso que tu tem que secar bem. Eu acho que essa função do banho e de não secar bem o animal pode dar algum problema dermatológico, isso. Não é? O Shih Tzu é uma raça predisposta geneticamente a ter problemas de pele, tá? O Shih Tzu, o Lhasa, o Poodle, são raças que são geneticamente predispostas a terem problemas de pele. Se nós não fizermos um bom manejo de banhos, de alimentação, essa incidência acaba aumentando muito. Então, o que é um bom manejo de banhos, tá? É o banho realizado com o shampoo correto, a temperatura da água correta, a secagem correta. Nós não podemos dar banho num Shih Tzu que tem uma pelagem delicada e esfregá-lo depois com a toalha. Então, tem que ser tudo muito delicado, muito bem controlado. Aliado a isso, nós precisamos controlar a alimentação desses animais. Então, eles precisam comer rações ou até a própria alimentação caseira, mas balanceada, específica para a raça em questão. Me diz uma coisa, Karin, é possível eles pegarem alguma doença dermatológica
nos passeios, nos cachorródromos de praças? Sim, sim. A doença mais comum de ser adquirida em passeios, na verdade não é uma doença, e sim uma consequência da pulga, né? Então o cão passeia ou ele vai ao cachorródromo, aí ele pega pulga e carrapato e ele acaba desenvolvendo uma alergia à picada da pulga e carrapato. Claro. Então essa é a maior doença. Mas como evitar isso, doutora? Com o uso de preventivos. Então a gente precisa fazer, é muito importante hoje, é uma das nossas maiores indicações, é o uso de preventivos para pulga e carrapato. Tá, e daí ele protege mesmo, 100% o animal? Protege mesmo. Se usado da forma correta, ele protege mesmo. Hoje existe uma gama enorme de antipulgas, tá? Ou de preventivos. Existem preventivos para uso oral, existem coleiras preventivas, existem produtos que a gente chama de top spot, que são colocados na nuca do animal. Cada produto tem uma indicação específica, uma durabilidade específica. Então esse é um dos maiores cuidados que um tutor ou um proprietário pode ter. Isso tem que ser feito com que frequência? Depende do produto. A maioria dos produtos são usados a cada 30 dias, mas hoje já temos produtos que duram 3 meses, produtos que duram 6 meses, então depende do princípio ativo. E isso a gente, mesmo tendo um animal pequenininho, que venha com 60 dias para tua casa, tu já começa a fazer esse tipo de tratamento? Já começa a fazer esse tipo de prevenção, de não é? prevenção. E isso é muito importante conversar com o veterinário nesse estágio inicial, né, na primeira infância do cão ou do gato, porque existem produtos que nós não podemos colocar antes de 8 semanas, que seriam 2 meses. Mas temos produtos muito seguros para essa faixa etária. E quanto antes nós colocarmos, melhor, porque mais tempo, desde cedo, o animal vai estar protegido. Doutora, me diz uma coisa. Eu, como adotei 2 cachorrinhos, eu recebi uma orientação lá da Bichomania, claro, de que no momento que tu adota, porque hoje em dia muitas pessoas estão adotando, estão tendo essa consciência de adotar os animaizinhos. Então tu tá numa pracinha, domingo tem ali uma feirinha de adoção, tu te apaixona e não tem como não levar para casa. O ideal é tu sair dali e já levar numa clínica veterinária, não é? Para fazer uma geral no bichinho. Uma geral. Os animais que são adotados têm um risco maior de trazerem outras doenças infecciosas. Sim, ainda mais se tu tem outros bichinhos em casa, não é? Por quê? Não é por serem animais que estão sendo adotados, mas porque eles normalmente ficam em grupo, em convívio maior. Então, quais são os maiores riscos, as doenças de maior risco deles trazerem? São as sarnas e as micoses, né, que seriam as doenças fúngicas. E elas passam para outro cãozinho se tu levar para casa? E para as pessoas. Então, passam tanto para outros cães e outros gatos, para as pessoas também. Então, na hora da adoção, o ideal é sair direto e ir para uma clínica veterinária. E se isso for num domingo, a Bichomania está sempre aberta 24 horas, não é? 24 horas. Que é maravilhoso. Eu, casualmente, quando adotei no final de semana e fui extremamente bem atendida lá na Bichomania. E hoje a minha vira-lata virou quase que um pônei de tão grande, forte e super feliz. E a frequência dos banhos para não ter problemas dermatológicos, qual que deve ser, que vocês sugerem? Depende da raça, mas normalmente um Shih Tzu, por exemplo, ele precisa tomar um banho a cada... Uma vez por semana. Tá? Mas existem algumas raças que vão poder ter uma frequência menor de banhos, vão tomar um banho a cada 15 dias, um banho a cada 30 dias. Mas um Shih Tzu que tem esse contato íntimo com a família, precisa tomar um banho por semana. Sim, são bichinhos que estão ali convivendo contigo, no sofá, no tapete, às vezes até na cama também, não é? A importância é a forma como esse banho é realizado e o produto que é utilizado nesse animal. Então, um Shih Tzu que tem a pele seca, por exemplo, ele precisa de um shampoo hidratante que vai hidratar o pelo e prevenir a dermatite. Um Shih Tzu que tem seborreia, tem a pele oleosa, ele precisa de um shampoo específico para a pele oleosa, para essa seborreia. E aí vai controlar a doença e prevenir outros problemas. Então, a frequência de banho, ela depende mais da característica de vida do animal. Mas se bem manejada, com um shampoo adequado, ele pode tomar um banho por semana sempre. Não, e nós temos assim que deixar muito prazerosa, não é? A nossa convivência com eles, evitando esse tipo de doenças, não é? Porque tem que ser uma alegria dentro de casa. E como é que a gente percebe que o bichinho está com algum problema de dermatite quando não é muito visível? É pela coceira? O principal sintoma é a coceira.
Então, o primeiro sintoma observado é a coceira. Então, tem várias doenças de pele que o animal muitas vezes começa a se coçar e depois vão aparecer os sintomas. E tem algumas doenças que são um pouquinho mais silenciosas. Então, o que a gente observa é uma lesão, é uma falha de pelo. Então, a gente olha o animal e está faltando pelo em algum local específico. Uma percepção de um nódulo, tem que sempre tomar uma providência antes, não é, doutora? Às vezes um mau cheiro. Então, o animal que toma banho toda semana e esse banho dura uma vez por semana, dura uma semana inteira, quando se percebe, não está durando. O banho está durando 2 dias e o animal já está com mau cheiro. Pode ser um problema de pele iniciado. É isso aí, gente. Os animaizinhos, eles têm que estar saudáveis para também ficarem felizes e trazer felicidade para dentro da casa da gente, não é? Nós vamos para um break comercial. Eu quero agradecer a presença da doutora Karin. Te quero aqui outras vezes, não é? Quem sabe da próxima a gente traz um cachorrinho, um gatinho, né? Que é uma delícia e todo mundo ama ver. A doutora Karin, ela veio pela Bichomania, que é essa clínica veterinária maravilhosa, que fica 24 horas aberta, que tem plantão de veterinário sempre, não é? De dia e de noite, e que fica ali na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, não é? É bem fácil de achar, tem estacionamento. Tem estacionamento em frente. E essa equipe maravilhosa nos esperando por lá. Obrigada por hoje, viu, Karen? A gente vai então para um break comercial ligeirinho, mas já voltamos. Essa é a época dos peelings faciais. É a época perfeita para cuidar do rosto, não é, doutor Tadeu? Para peeling não tem nada. Não tem época melhor. Não tem época melhor. Por quê, doutor? Apesar que se pode fazer peeling em todas as épocas. Sim. Mas a época ideal para nós aqui, para nós do sul, é muito melhor fazer numa época que tem pouco sol. Claro. Porque o pós-peeling, todo pós-peeling exige um cuidado a mais, a abstinência do sol o máximo possível. Então o inverno é que se toma menos sol, o período de insolação é muito menor, é mais fresquinho, o peeling sempre arde um pouco, a pele fica irritada no início. Que tipo de peelings que a gente pode fazer nesse período? Bom, nós podemos fazer muitos tipos de peeling. Nós temos os peelings se dividem em superficiais, médios e profundos, dependendo da necessidade de cada paciente. Se eu quero tratar linhas superficiais, linhas fininhas, eu faço com peeling superficial. Se eu quero tratar manchas de pele, eu utilizo o peeling superficial seguido de cremes despigmentantes. Se eu quiser tratar manchas, hiperpigmentações e linhas um pouco mais profundas, nós utilizamos os peelings médios, que atinge a camada média da pele, vai fazer uma descamação, vai tirar as rugas, mas não vai tirar os sulcos. Claro. E por fim, quando eu quero tirar inclusive os sulcos e fazer com que a pele tenha uma retração, a pele diminui de tamanho, então ela fica esticada. Então aí eu tenho efeito peeling de remoção dos sulcos
e eu tenho um grande efeito lift, que é de encolhimento da pele e a pele vai para o seu devido lugar. Ela refaz a rede de colágeno e de elastina, fazendo com que a pele fique jovem. Esses peelings, eles são recomendados fazer de quanto em quanto tempo, esses que têm um efeito mais tensor? Não, esses que têm esse efeito mais tensor, os peelings de fenol, por exemplo, que são os mais profundos, que se conhece, mais profundo que os peelings de máquina, que o CO2, porque ele atinge a terceira e a quarta camada da derme. Mas também o resultado... Mas o resultado, obviamente, é muito melhor. É para quando eu tenho, assim, eu quero mudar a fisionomia. Tu ganha 20 anos, no mínimo. Alguns chegam a relatar isso, né? E se pode, num peeling profundo, se pode prometer para o paciente, antes do peeling, que pelo menos 90% de todas as rugas vão ser removidas. Mesmo que seja uma pessoa com muitas rugas. Por sinal, quando se tem muitas rugas, é que nós temos um grande efeito. Claro. Quanto mais enrugado, quanto mais quebrada for a pele, maior o efeito e maior e maior o ganho em termos de... As pessoas dizem, doutor, quantos anos eu vou ganhar? Eu nunca prometo anos, mas uma pele que está razoavelmente bem vai ter um pequeno ganho. Uma que está muito estragada vai ter um grande ganho. Claro. O impacto é muito grande para as pessoas que viram no mês passado e estão vendo nesse mês, porque o resultado em um mês nós já temos um resultado muito bom. Então, para esses pacientes nós fazemos o peeling que nós chamamos de exoderme. Sim. É um peeling com origem em Israel e que foi projetado pelo Dr. Yoran em Israel, hoje falecido, um grande dermatologista lá de Tel Aviv, e ele foi projetado por ele e que foi quem domesticou o fenol, porque o fenol era muito violento, né? Não se podia aplicar fenol sem... tinha os riscos de queimadura. Com a domesticação, ele foi domesticado, foi atenuado, então nós podemos com segurança aplicar na pele, que ele se autobloqueia quando não pode mais penetrar. Tem uma escala de vezes que se esfrega também, quanto mais se esfrega, mais profundo. Pois doutor Tadeu, no ano passado eu fiz aqui com o senhor uma aplicação de peeling de fenol light, que não foi o fenol 30. E eu posso lhe dizer assim, ó, que um ano depois eu notei uma diferença tão grande na minha pele que o senhor não imagina. Porque ele vai... Eu percebi uma diferença muito grande e parece que... e não foi assim em seguida, o tempo foi passando e eu fui percebendo. Achei que eu tive um ganho muito bom com o peeling de fenol light. Porque o peeling de fenol, ele estimula a produção de colágeno. Então, e o colágeno não se produz de um dia para o outro. Sim. O colágeno, ele vai se produzir. Light. E mesmo com light. O peeling que tu fizeste foi um peeling... Ele foi um peeling profundo, mas light. Sim. Fizesse um Universal Peel, que o profundo dele não é igual ao do exoderme. Então, e foram 2 aplicações só. Fizesse 2? Eu acho que foram só 2. Então foi o médio. Foi light médio. Nós temos o fenol 88, que é eu chamo de fenol 88, que é o exoderme, que ele vai lá na terceira camada da pele e esse sim produz resultados. Eu até tinha vontade de fazer esse, eu só não fiz porque eu não podia ficar fora do vídeo. E na época a gente estava também para estrear outro programa e eu fiz e trabalhei normal, não parei um dia de trabalhar. Isso foi muito bom também. Com o Universal Peel não precisa realmente ser uma... E eu adorei o resultado, adorei. Isso é um ganho do peeling que a gente consegue fazer sem dor, sem ardência. Nada, absolutamente nada. Uma aplicação de 15 minutos. E se consegue peeling profundo. Não tão profundo quanto o exoderme, mas... Tu não para com as atividades e o tempo que tu tira para fazer, eu fiquei quanto tempo deitado? Uns 15 minutos? Uns 15 minutos, exatamente. Já no fenol 88, tem que te afastar do trabalho. Aí tem que se afastar do trabalho,
fica uns 10 dias recluso praticamente, porque fica muito feio, incha muito, cria uma crosta. A única preocupação que eu tive que ter foi de passar um protetor para sair, né? Para sair, exatamente. E existem outros peelings também mais superficiais ainda, que são os peelings reconstituintes, que são os peelings por exemplo, de ácido glicólico. Tá. Também se faz de ambulatório, rapidinho faz... Qual é o resultado do peeling de ácido glicólico? Ele tem um resultado na qualidade da pele. A pele fica... Dá para dizer assim, a pele passa a ter luz própria. Ela ganha viço. Ela ganha viço e ganha brilho próprio. Tá? E é um peeling também que não arde, que não tira de nenhuma... Sim. De nada. Não tem que se preocupar com só o peeling, o ácido glicólico, não há preocupações com o sol. Pode fazer no verão e ir para a praia na semana seguinte sem nenhum problema. E também não arde, também não tira do trabalho e dá uma qualidade na pele, mas ele na ruga, no sulco, ele não é tão eficiente. Então, para cada rosto, para cada tipo de pele, nós temos um tipo de peeling que é indicado especificamente para aquele tipo de pele. E os peelings podem ser associados, por exemplo, a ácido hialurônico. Claro. Que aí eu vou ajudar a criar colágenos em zonas que o peeling não consegue fazer, por exemplo, nas regiões das pálpebras. Sim. Então as aplicações de colágeno fazem elevação da produção imediata de colágeno. Cada vez que a gente vem aqui no Dr. Tadeu, a gente tem vontade de ficar aqui e fazer tudo, Dr. Tadeu. Porque a gente fica tão entusiasmado com os resultados e eles são tão reais, assim, porque a gente vê as fotos dos antes e depois, que tu fica realmente com vontade de fazer, não é? Doutor Tadeu, vamos falar do endereço novo? Porque vocês estão preparando uma clínica linda. A Mesoclínica, depois de quase 30 anos, vai sair aqui da Florêncio Gartua. Está indo para o bairro Higienópolis, não é? Qual é a rua ali, doutor Tadeu? Américo Vespúcio, Américo 27. Vespúcio, numa casa linda, que vai ter muito mais serviços, muito mais conforto do que já tem, não é? Que dia que começa a funcionar? Olha, nós esperamos que no dia 5 de junho já estamos atendendo as primeiras consultas. Isso aí, a gente vai estar lá mostrando. Fazer os primeiros procedimentos. Vai toda a parte da estética, toda a odontologia e toda a parte médica. Estamos indo com... Pois é. Estamos indo de mala e cuia. De mala e cuia, no espaço Mesoclínica, que faz um atendimento assim, ó, completo, porque aqui a gente faz odontologia, faz toda a parte estética e, claro, a gente também é atendido pelo Dr. Tadeu Martins, que é referência quando nós falamos em estética aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Tadeu, muito obrigada por hoje, mas é claro que semana que vem a gente está aqui. Quem dança é muito mais feliz. E é sobre dança que nós vamos falar agora, aqui no Agenda, com a professora de dança Fernanda Cardoso, que é professora de dança de salão, não é, Fernanda? E de dança do ventre. E hoje a Fernanda veio aqui para nos falar da dança do ventre. Ela é da Escola Harém. Escola Harém, não é? Do ventre, exatamente. E claro, não é, gente? Eu, como uma boa libanesa, aqui dentro da sociedade libanesa, nunca trouxe uma dança do ventre. E hoje a gente está recebendo a Fernanda, que é da escola que funciona aqui na sociedade, não é, Fernanda? Isso, aqui na sociedade libanesa, no andar de cima. Pois é, quais são os benefícios da dança do ventre? A dança do ventre tem diversos benefícios. Fisicamente, trabalha a musculatura das pernas, dos braços, das costas. O abdômen, o principalmente, abdômen. não é? Não dá a barriga, o que a maioria das pessoas pensa, né? Ah, bailarinas do ventre da barriga. Não, dança do ventre não dá barriga. Pois é, tu sabe por que as pessoas confundem? Eu acho que tu não sabe, porque tu não tem a origem libanesa. Porque o libanês, em geral, ele gosta de mulheres cheinhas. Sabia disso? Sim. Então, a maioria das mulheres que dançam o ventre, aquilo que a gente vê na TV, que são mulheres que têm a origem mesmo, elas têm um pouquinho de barriguinha, porque os homens gostam da mulher mais cheinha, não é? Exatamente, e a dança do ventre, eu sempre digo que é uma dança muito generosa porque ela acolhe a todas as pessoas.
pessoas de diversas idades, criança dança, inclusive homens dançam também a dança do ventre, né? É uma dança muito generosa. Pois é, com que idade que tu acha ideal, assim, começar a dançar o ventre? Geralmente eu trabalho com crianças a partir de 6, 7 anos, pela questão do desenvolvimento E ela corporal aprende muito mesmo. mais rápido, Aprende. não é, do que o E claro que a adulto. gente vai trabalhar, as professoras sempre trabalham de uma forma muito mais lúdica Claro. com as crianças, né? Muito mais divertida também, com acessórios, com véu, elas gostam bastante. Qualquer pessoa pode fazer a dança do ventre, assim, em relação à idade, Fernanda? Qualquer pessoa pode fazer. Qual é a dança do aluna ventre. de maior idade que tu tens? Tem aluna de 70 anos, tem de 6 a 70 anos, não tem assim uma restrição de idade. E quem nunca fez uma dança do ventre, ou não está acostumada a fazer dança, tem como começar o curso e sair bem mesmo nunca tendo feito? Sim, como eu falei, a dança do ventre é muito generosa, acolhe a todas as pessoas de diversas idades, não tem problema que não tenha dançado antes, inclusive agora a gente vai começar o curso para iniciantes, para pessoas que nunca fizeram. Exatamente. Ai, que legal! E não tem idade daí para esse curso? Não tem idade. E ele vai ser feito aqui na Sociedade Libanesa? Isso, né? Qual é o horário? À 1h30. À 1h30. Aos sábados, à 1h30. Tem os outros horários também durante a semana. O horário que eu vou iniciar agora em junho é aos sábados, 1h30. Daí faz uma vez por semana. Isso, exatamente. Então, ó, para quem está nos assistindo, fiquem atentas, vai começar um curso novo de dança do ventre, à 1h30 da tarde, aos sábados, todo mundo pode, não é? Todo mundo pode. E a dança do ventre, ela tem aquele apelo mais sensual, eu acho que ela deve dar muita segurança para a mulher, não é? Sim. Porque ela trabalha muito feminino, não é? Exatamente. Foi isso que mais me atraiu, assim, na dança do ventre, quando eu comecei lá em 2010. Essa questão da feminilidade, de trabalhar a sensualidade de uma forma natural. Né, na mulher. Sim, porque a mulher se Expressar. solta. Exatamente. Na hora que ela trabalha tá. com movimentos muito de quadril, né, principalmente de quadril, então é os sinuosos, as batidas, mais intenso, então vai soltando o quadril, vai trabalhando a sensualidade, a feminilidade. Não, e é bárbaro, gente. A gente vai ver agora uma apresentação da Fernanda, que ela vai nos dar uma palhinha, não é, Fernanda? E tá todo mundo, então, convidado. Quando é que começa o curso? A partir de junho. A partir de junho, Isso. então, começa um curso novo aqui na Sociedade Libanesa, da Escola Arém, à 1h30 da tarde. E tá todo mundo convidado, não é? Estão É só todos telefonar, acho que para a secretaria, se informar. Isso. Ou tem alguma página Tem que no vocês... Facebook, Arém Dança do Ventre, Tá. e no Instagram também, Arém Dança do Ventre. Então tá, então vamos à prática? Vamos lá. Hoje o programa vai ficando por aqui com a dança da Fernanda, mas amanhã, é claro, a gente se encontra às 11 horas da manhã.
Tchau.